Bom, gente, grande prazer estar aqui de volta com vocês depois da semana de prova, né? Semana passada não tivemos vídeo novo, para que vocês pudessem se preparar, né? Fazer uma boa prova. Espero que isso tenha acontecido com todo mundo tenha tirado boas notas, né? Acredito que sim, pelo que eu corrigi já, as notas foram boas, né? E fico contente com isso. Espero que vocês estejam aprendendo o processo penal e que continuem gostando aqui da nossa matéria, para todo mundo ser penalista, tá? Gente, o assunto de hoje é Lei Maria da Penha, tá? Então assim, eu vou abordar aqui com vocês os aspectos mais processuais da Lei Maria da Penha. Não vou tratar tanto da parte penal, porque a parte penal é mais matéria de direito penal material, né, que não vai interessar tanto aqui para nós. Então, a minha exposição vai ser mais ou menos no sentido de nós estabelecermos quais são as peculiaridades da Lei Maria da Penha. Então, quais são as novidades que acontecem aqui em relação a outros procedimentos, conforme a gente já vem fazendo, né? Então, a gente começou pelo procedimento comum ordinário, que é a base, e depois a gente foi vendo as diferenças que tem para o sumário, as diferenças que tem para o júri, né? Diferenças que tem para crimes contra a honra, e agora é o momento de falar um pouquinho sobre essa Lei Maria da Penha, tá? Então, primeiro ponto que vai ser aqui importante. O que diz a lei? Que tanto as questões civis quanto as questões penais ligadas à violência doméstica contra a mulher, né, vão ser de competência do que a lei chama de juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, tá? Então haveria aqui um juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, que é previsto aqui pelo artigo 14 da Lei Maria da Penha, né, que serviria para julgar tudo que diz respeito à violência doméstica, tá? Tanto aspectos civis quanto aspectos penais. De saída, gente, pelo amor de Deus, tem uma confusão que vocês não podem fazer de jeito nenhum. Não confundam esses juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher com os GCRIM, com os juizados especiais criminais, tá? Porque são duas coisas totalmente diferentes e mais do que isso, conforme vocês vão perceber aqui pela minha explicação, são coisas opostas, né? Na realidade, a ideia dos dois é exatamente o contrário. Porque o GCRIM, o Juizado Especial Criminal, ele é previsto lá pela Lei 9.099, que a gente vai estudar no seu devido tempo. Fiquem tranquilos, chegamos lá. Essa Lei 9.099, né, como vocês sabem, ela define quais são as infrações de menor potencial ofensivo e estabelece as penas e algumas medidas aí que são cabíveis a elas. Então, suspensão do processo, transação penal e outras coisas mais, tá? Portanto, essa Lei 9.099, os juizados especiais criminais, eles foram criados para dar um tratamento mais brando para alguns crimes que eles julgam ser menos graves, né, que não tem tanta importância. A Lei Maria da Penha, gente, é justamente o contrário. É importante que vocês notem isso. A Lei Maria da Penha, ela vem para trazer um tratamento mais gravoso, tá? Ela vem para ser mais rigorosa aqui nos casos de violência contra a mulher, tá? Em relações domésticas. É isso. Então, muito pelo contrário, tá? Esses juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher não se confundem de jeito nenhum com o juizado especial criminal. E mais do que isso, a gente vai falar daqui a pouquinho, né? A Lei Maria da Penha veda expressamente a aplicação da Lei 9.099 nos casos que são abarcados por ela, tá? Então, cuidado, porque depois quando vocês estudarem a Lei 9.099, vocês vão ver que os critérios lá para a aplicação dessa lei normalmente tem a ver com a pena que é combinada para cada crime. Então, assim, normalmente, né, crimes que têm pena máxima de até 2 anos, você aplica a Lei 9.099, tá? O que diz a Lei Maria da Penha? Se for caso de Lei Maria da Penha, caso de violência doméstica, familiar, eu não aplico a Lei 9.099, ainda que a pena seja menor que 2 anos, tá? Muito cuidado com isso, tá? São duas coisas totalmente diferentes e diria até que incompatíveis. Então, se você tem a aplicação da Lei Maria da Penha, não aplica a Lei 9.099, não aplica juizado especial criminal. Bom, aí começam os problemas. Primeira coisa que vocês poderiam falar. Mas, professor, nunca ouvi falar nesse juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Pois é, você nunca ouviu falar porque é uma coisa meio rara. Normalmente, nós não temos ainda isso. Muito embora a Lei Maria da Penha, vejam vocês, como o tempo passa rápido, é de 2006, portanto ela já tem 14 anos. Então, assim, em condições normais, né,
a gente já deveria ter condições de ter esses juizados especiais aí de violência contra a mulher no Brasil inteiro. Só que nós não temos. Então o que vai acontecer? Nós vamos aplicar, é o que vem acontecendo na maior parte dos lugares. É a legislação aqui prevista pela Lei Maria da Penha, mas quem aplica vai ser o juiz da vara criminal mesmo, tá? Então a gente usa a vara criminal para julgar questões aqui da Lei Maria da Penha, tanto na área civil quanto na área criminal, assim que a gente vai resolver, tá? Então é isso que costuma acontecer na maior parte dos lugares. Vejam, muito cuidado. No Distrito Federal, especificamente, pelo menos essa é a última notícia que eu tenho, eles mandam lá para o Juizado Especial Criminal esses casos de Lei Maria da Penha. Tá? Então lá existe um Juizado Especial Criminal, que aqui em São Paulo muitas vezes nós não temos, né? Mas lá no Distrito Federal tem, então tem um Juizado Especial Criminal, tem lá os juízes que são esse juizado. E aí pela organização deles, né, como eles não têm o Juizado de Violência Doméstica, quando tem casos de violência doméstica, eles mandam lá para o GCRIM. Só que cuidado, é uma mera o local para onde aquilo vai ser mandado. Tá? Não é porque ele está mandando para o GCRIM que a gente vai aplicar a Lei 9.099. Como eu disse, são coisas incompatíveis, são coisas totalmente opostas. Tá? Então se você aplica a Lei Maria da Penha, você não aplica a Lei 9.099. É uma ou outra, tá? Não dá para ser as duas ao mesmo tempo. Então vai ser só no lugar físico do GCRIM, lá no prédio do GCRIM, né, com os juízes do GCRIM. Mas todo o rito, todo o processamento não vai ser de acordo com a Lei 9.099, e sim de acordo aqui com a Lei Maria da Penha, que como nós vimos tem um tratamento muito mais gravoso, né, para os autores desse tipo de infração. Tá? Então cuidado com isso. Bom, outra questãozinha, que aparece aqui no parágrafo 2º do artigo 14, que é mais recente. Né? Notem que esse artigo não tinha, esse parágrafo, perdão, não tinha na redação original. Ele foi acrescentado no ano passado. Que ele vai dizer o seguinte, ó. Situação que é mais ou menos corriqueira, né? Então, é ajuizado um divórcio ou uma dissolução de união estável. E aí, quando já foi ajuizado, quando já está correndo esse divórcio, essa dissolução de união estável, começa uma situação de violência doméstica. Tá? Então, por exemplo, né, o marido começa a bater na mulher porque ela está querendo se divorciar. Né? E o divórcio já está correndo. Então, aqui esse parágrafo 2º vai trazer uma regrinha de competência que vai facilitar a nossa vida. Então, o que vai acontecer, né? Se, nesses casos, então já está correndo lá um processo para divórcio, para dissolução de união estável, for iniciado aqui um episódio de violência doméstica, em princípio, quem deve julgar? O mesmo juízo que está cuidando lá do divórcio, né, que está cuidando da união estável. É uma questão de economia, é uma questão de você evitar decisões contraditórias, né? Então você faz todo mundo julgar no mesmo lugar, fica mais fácil, né? Então senão você vai mandar lá para outra vara, daí o juiz não sabe o que está acontecendo. Então já fica tudo concentrado naquele mesmo magistrado, que fica muito mais tranquila a decisão, tá bom? Outra coisa, gente, outro problema que vai aparecer. Vamos falar aqui um pouquinho sobre júri, tá? Porque infelizmente, né, nós sabemos que isso acontece eventualmente, eu posso ter um crime doloso contra a vida, que portanto é de competência do júri, praticado em uma situação de violência doméstica. Tá? Isso é plenamente possível, isso vai eventualmente acontecer, conforme nós infelizmente sabemos. Quando isso acontece, gente, o que vai acontecer? Nós temos que lembrar que, conforme já vimos lá nas aulas sobre júri, existe uma questão constitucional fixando que a competência para julgar crimes dolosos contra a vida é do tribunal do júri. Então vai ter que seguir aquele procedimento que nós já estudamos. Vai ter aquela primeira fase, o sumário de culpa, né, que é muito parecido com o rito ordinário, e vai ter uma segunda fase, que é o julgamento pelo tribunal do júri. E esse julgamento pelo tribunal do júri tem que ser o júri mesmo, não vai poder mudar. Então, gente, conclusão que nós tiramos aqui, né? Essa questão aqui do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher pode até nesses casos acontecer, e isso acontece em alguns lugares do Brasil, na primeira fase, na fase do sumário de culpa. Tá? Então a gente tem aí alguns estados onde você já tem esse juizado estruturado, o julgamento começando do júri na primeira fase pelo juizado especial aqui de violência doméstica e familiar. Isso pode. Mas a segunda fase é sempre pelo júri. E por quê?
Porque essa é uma questão constitucional, né? Então, constitucionalmente, tem que ser o júri que vai julgar nesses casos, tá? Isso, inclusive, tem até informativo do STF, informativo 748 do STF, conforme está no roteiro que eu disponibilizei para vocês, né? Vai estabelecer que aqui é competência do júri mesmo, tá bom? Então, gente, sobre competência para julgar aqui as questões ligadas à Lei Maria da Penha, é isso que eu tinha para falar para vocês. Agora, avançando mais um pouco, vamos falar sobre a problemática da ação penal. Porque vocês sabem que a ação penal pode ser pública, condicionada, incondicionada, privada, né? Então, aqui na Lei Maria da Penha, a gente tem algumas questões importantes a esse respeito, tá? E, na realidade, o grande ponto aqui, no que diz respeito à ação penal, é o artigo 41 da Lei Maria da Penha, que eu até já tinha adiantado o teor para vocês agora há pouco. Esse artigo 41 da Lei Maria da Penha, ele proíbe expressamente que a gente tenha a aplicação da Lei 9.099 para os crimes praticados em situação de violência familiar contra a mulher, tá? Não pode aplicar a Lei 9.099. Até aí, já falei para vocês bastante, vocês já sabem, né? Tanto que falei que não pode confundir o juizado da Lei Maria da Penha com o GCRIM. Então, nenhuma novidade. A novidade que vai aparecer aqui vão ser quais são as consequências dessa proibição. Então, quando você não pode aplicar a Lei 9.099, isso não significa apenas a proibição de aplicação de um procedimento ou a proibição de aplicação, né, de algum benefício. Mas também vai mudar algumas coisas. Porque, veja, de acordo com a Lei 9.099, o crime de lesão corporal de natureza leve é de ação penal pública condicionada. Tá? Então, isso não está no Código Penal. O Código Penal, no artigo 129, só define o que é lesão corporal leve, grave e gravíssima. Né? Eles falam só isso. Mas a Lei 9.099 vai dizer que, se for lesão corporal leve, ela é ação penal de iniciativa pública condicionada. Ou seja, se a vítima não se importar com essa lesão, ela não faz a representação e não pode acontecer a ação penal. Né? Então, é isso que vai acontecer quando tem aqui a lesão leve, né? Nos termos aí da Lei 9.099. Como a gente não aplica a Lei 9.099 nos casos de Lei Maria da Penha, então muda o tipo de ação penal. Percebam aqui o problema. Porque, como não aplica a Lei 9.099, então o que a gente vai entender? Que lesão corporal praticada em âmbito de violência doméstica sempre vai ser de ação penal pública incondicionada. Tá? Condicionada só se não aplicar a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, na prática, né, ao impedir que a gente aplique a Lei 9.099, está impedindo que a gente tenha aqui uma ação penal pública condicionada. Tá? Essa é a primeira diferença, né, a primeira novidade que vai aparecer aqui para nós. E notem, isso aqui tem entendimento até simulado, né, a súmula 542 do STJ, e observem que isso que eu estou falando vale só para lesão corporal. Né? Então, nada impede, teoricamente, né, que eu tenha, no âmbito da Lei Maria da Penha, crimes de ação penal pública condicionada. Tá? O que eu estou dizendo vale apenas para lesão corporal leve. Lesão corporal leve vai ser ação penal pública incondicionada. Tá? Mas é só por isso. Não estou dizendo, né, não me entendam mal, que a Lei Maria da Penha estabelece que todos os crimes praticados em situação de violência doméstica vão ser de ação penal pública incondicionada. Não, não necessariamente. Isso é só lesão corporal, certo? Então é isso, recapitulando. Não pode aplicar a Lei 9.099, e como não pode aplicar a Lei 9.099, então a gente vai ter aqui ação penal pública incondicionada para lesão corporal leve. Bom, gente, perguntinha, que aliás é uma excelente pergunta para a prova. Não só para a minha prova, mas eventuais concursos, né? Eventuais outras provas que vocês vão eventualmente fazer ao longo da vida. E se for lesão corporal culposa? Lesão corporal culposa, também vocês sabem, né, que normalmente é ação penal pública condicionada. Então, será que a Lei Maria da Penha vai mudar aqui? E a resposta é, cuidado, não muda. Por quê? Porque a Lei Maria da Penha é aplicável só para crimes dolosos, tá? Não aplica para crime culposo. Então, se eu falo uma lesão corporal culposa, é crime, é claro que vai ter punição, vai ter processo, mas não vai seguir aqui as regrinhas da Lei Maria da Penha, por ser crime culposo. Né? A Lei Maria da Penha vale só para crime doloso, tá? Então, por isso, não tem problema, a gente pode ter aqui essa lesão corporal culposa com ação penal pública condicionada mesmo, que não vai acontecer nada, tá bom?
Gente, outra coisa, né? Estou, como disse para vocês, pensando aqui os aspectos processuais, né? As coisas ligadas ao processo que tem de mais importantes na Lei Maria da Penha. Questão de retratação da representação. Então aqui estou falando de crimes, né? Que são de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Então são aquelas situações, né, em que eu tenho ação penal pública e a ação penal pública só vai acontecer se houver a representação do ofendido, se o ofendido quiser que isso aconteça. Falei para vocês agora há pouco, né, didaticamente já adiantei isso, que isso é possível na Lei Maria da Penha. Só não vai acontecer na lesão corporal leve. Muito bem. Então veja, em regra, e acho que vocês sabem disso, o que estabelece o Código de Processo Penal e também o Código Penal? Que nos casos de ação penal pública condicionada, eu posso fazer essa retratação da representação até o oferecimento da denúncia, né? Então, enquanto o promotor não for lá e não oferecer a denúncia, eu posso mudar de ideia, né? Então nada impede, vou na delegacia e falo, quero representar. Então eu vou lá e falo, não quero mais, mudei de ideia. Então você pode ir mudando de ideia, né? Até o promotor oferecer a denúncia ou até dar o prazo decadencial de 6 meses, que não tem problema. Você vai mudando de ideia, vira um pouco palhaçada, né? Você se torna uma pessoa um pouco indecisa, mas é possível, você pode mudar de ideia, né? Isso não tem problema aqui nessa parte. Lei Maria da Penha traz regra diferente. Porque, gente, qual que é o problema, né? Qual que é o caso concreto que nós estamos enfrentando aqui? É o seguinte. Veja. Problema que era muito comum antes da Lei Maria da Penha e que essa legislação veio para tentar resolver, ou tentar pelo menos minimizar, né? Tornar uma questão menos séria, menos sensível. A mulher sofreu algum tipo de violência, ia na delegacia, fazia boletim de ocorrência, né? Tomava todas as providências que eram necessárias. E aí, quando já está sendo feita a investigação, já está tudo tramitando, ela, por alguma razão, fazia as pazes com o marido, ou era ameaçada, alguma coisa assim, e voltava lá e falava, olha, eu quero fazer a retratação, né? E aí, com isso, continuava acontecendo aquele episódio de violência doméstica, né? Porque aí o Estado não pode fazer nada, se a mulher retira a representação, então o processo morre, né? Então, o que a Lei Maria da Penha tentou fazer? E isso aparece aqui por meio do artigo 16. Ela tornou mais difícil você fazer essa retratação da representação, tá? Então ficou mais difícil. A ideia foi essa, evitar isso, evitar essa palhaçada de não foi, não sei o que, não. Né? Então você não consegue mais fazer isso com tanta facilidade, tá? Então qual é a regra que eles inventaram? Foi a seguinte, olha, a mulher, a vítima, ela pode até fazer essa retratação, tá? Não é proibido. Mas isso deve acontecer em uma audiência especial antes do recebimento da denúncia e o Ministério Público deve ser ouvido, tá? Ou seja, não vai ser tão simples quanto costuma ser num processo ordinário, né? Então não basta a mulher ir lá na delegacia e falar, olha, eu não quero mais fazer a representação. Vai ter que ser uma audiência na presença do juiz, vai ter que ser ouvido o Ministério Público, né? Porque a gente quer evitar justamente, né, que aconteça essa situação de ficar indo e voltando, né? Faz as pazes, depois o marido agride de novo. Evitar esse tipo de coisa, né? Essa foi a ideia que aconteceu aqui, tá? Isso, gente, já ensejou até discussões jurídicas interessantes. Vou contar para vocês um caso real, né, que aconteceu não faz muito tempo. Que foi o seguinte, houve aqui um processo por Lei Maria da Penha e que foi o filho que agrediu a mãe, tá? Lembrando, né, eu acredito que vocês já estudaram isso em Direito Penal Material, mas que a Lei Maria da Penha não é só de marido contra mulher, né? Qualquer situação de mulher que sofre violência doméstica, né? Pode ser do marido ou pode ser de outra pessoa que mora com ela, tá? Então, pode ser outra mulher, pode ser filho, pode ser filha, né? Então, nesse caso aqui concreto, a violência foi do filho contra a mãe. E aí começou lá uma ação penal. E o que aconteceu, né? Foi algum problema lá, não sei exatamente o que foi, porque eu não funcionei nesse processo, né? Se me contaram esse caso. E eles acabaram fazendo as pazes. Foi um entreveiro, um problema que aconteceu lá em algum momento. E ao longo do processo estava tudo resolvido. E aí chegou no final do processo, lá um dia da audiência de instrução e julgamento, era aquela situação, né? Os dois estavam de bem, tá tudo bem. Tá tudo bem mesmo, tá? Não era um filho que tinha um comportamento assim, recorrentemente agressivo, né? Porque é claro que a gente não quer que isso aconteça também, né? Então se você tem aquela pessoa que é habitualmente violenta, é claro que a Lei Maria da Penha vai intervir. Mas aqui não, foi um problema isolado que aconteceu algum dia e já estava resolvido, né?
Tanto estava resolvido que os dois foram para a audiência juntos. Né? Tanto o réu lá e a vítima chegaram juntos na audiência, né? Foram de carro juntos, saíram de casa juntos, moravam juntos. Tá tudo resolvido. E aí ficou aquela situação meio besta, né? Porque estava correndo o processo e, a rigor, né, deveria haver uma condenação. Mas o juiz percebeu, com toda razão, né, que não era caso para condenação ali. Que naquele caso específico, tá? Notem bem que eu não estou dizendo que violência doméstica não é um caso sério. Claro que é um caso sério, mas nessa situação específica não haveria motivo para a gente ter uma condenação. Então, o que acabou acontecendo, né? E foi uma solução bastante interessante, que já criou aí precedentes, né? A gente tem outras soluções nesse sentido, que acabam resolvendo esse problema quando ele acontece. Foi dada a nulidade no processo. Por quê? Porque não houve essa audiência que tem que acontecer antes do recebimento da denúncia, para eventual retratação. Então, como essa audiência não foi feita, então o que se entendeu? Que a mulher perdeu a oportunidade de se retratar, o que não poderia acontecer. Então, portanto, né, foi tudo anulado, e aí ela se retratou e morreu o processo. Ninguém foi condenado e ficaram todos felizes. Né? Então, essa é uma regra que a gente tem que tirar daqui. Por contra esse artigo 16, né, a gente vem caminhando no sentido de uma obrigatoriedade dessa audiência que vai acontecer antes do recebimento da denúncia. Então, o que vai acontecer? Né? O promotor vai lá e oferece denúncia por caso de violência doméstica. Né? Se for crime de ação penal pública condicionada, antes de receber a denúncia, o juiz tem que marcar uma audiência para ouvir a vítima, né, para ver se ela não quer se retratar. Tá? Se isso não acontecer, pode dar nulidade lá para frente. É claro que se não tiver prejuízo nenhum, não vai anular. Né? Então, se está todo mundo feliz, fica todo mundo feliz, não tem problema nenhum. Mas, eventualmente, né, se tiver algum prejuízo, a gente vai ter a nulidade sim aqui nesse caso. Tá? Então, muito cuidado com isso. Tá? Bom, duas observaçõezinhas para a gente acabar, né, esse tópico e acabar também esse primeiro vídeo a respeito da Lei Maria da Penha. Vejam, vocês vão notar, né, que o artigo 16 ele vai usar a palavra, entre aspas, renúncia. Né? Então ele vai dizer aqui que haveria uma renúncia, né, antes do recebimento da denúncia. Na realidade, não é bem renúncia, e por isso que eu não usei o termo renúncia aqui ao longo da minha fala. Né? É muito mais correto a gente falar aqui em retratação. Tá? Então não é que a pessoa está renunciando, né? É uma retratação de uma representação que já foi feita. Né? Porque já aconteceu a representação, senão o promotor não poderia oferecer a denúncia, né? E a pessoa mudou de ideia e resolveu se retratar. Tá? Então é isso, é muito mais uma retratação do que uma renúncia. E outro aspecto para o qual eu queria chamar a atenção de vocês é que ele fala aqui, né, que essa retratação vai ser até o recebimento da denúncia. Então cuidado, gente, porque em processos normais, né, onde não se aplica a Lei Maria da Penha, a regra é que essa retratação é possível até o oferecimento da denúncia. Então muda também o lapso temporal, tá? Então aqui é um pouco mais longo, né? Normalmente ofereceu a denúncia, não dá mais para se retratar. Aqui não. Até o juiz receber a denúncia, a mulher pode se retratar, desde que faça nessa audiência, ouvindo o Ministério Público da forma como ensinei. Tá bom? Gente, por hora é isso. Não percam na continuação o segundo vídeo sobre esse assunto, Lei Maria da Penha. Muito obrigado e até lá.